Zapier Digital. Olá pessoal, começando mais um episódio aqui no The Borba Cast, nosso podcast direto dos estúdios da Cuboplay. E hoje estou recebendo aqui o Eduardo Mendonça. Olá, tudo bem? Que já é uma presença assídua aqui no podcast, né? É verdade. Além de ser o cara da produtora que, digamos assim, organiza, publica, edita, faz todo o trabalho. Isso cria uma certa influência a meu favor, né? Eu acho que sim, acho que sim. E o Edu participou do primeiro programa, porque hoje é uma continuação, né, daquele outro episódio, onde eu respondi algumas perguntas de ouvintes, seguidores da Rádio Pop Rock, do rádio de uma forma geral, porque tem algumas coisas que não são especificamente da Pop Rock. Em função até do lançamento do livro, que eu vou mostrar aqui mais uma vez, vou encher o saco, depois vou parar, tá, com esse negócio de ficar aqui mostrando o livro todo dia, né? Mas por enquanto, como ele ainda é relativamente novo... Tem cópias lá paradas para vender, né? Tem cópias paradas na editora Besouro Box, vocês podem comprar, que eles mandam para casa tranquilamente, né? A história Espetáculo da Pop Rock. Livro, inclusive, muito fácil de ler, cara. Muito bem escrito e, assim, numa sentada tu resolve. Achei incrível. Isso é bom, porque a leitura tem que ser agradável, né? Porque senão fica... Aí não tem muito sentido. E não é chapa branca, hein? Coisa importante, hein? Não, um livro que faz uma crítica também, né? A tudo que a gente fez e tal, alguns momentos que a gente teve muitas dúvidas e erros também, né? A gente errou muito no processo, né? Embora tenhamos acertado mais, né? Isso é importante. Com certeza. Mas assim, a gente fez o outro episódio respondendo algumas perguntas, ficaram muitas de fora. São perguntas que as pessoas fizeram a partir de uma provocação na rede social, no Facebook, Twitter e Instagram. E uma ouvinte, eu estou recordando aqui, né, a origem do episódio, uma ouvinte sugeriu então que a gente fizesse um episódio respondendo a perguntas, curiosidades das pessoas. A Rosa Helena Vidal, foi ela que fez a sugestão. E a gente fez então um episódio, mas não deu tempo para responder a todas, até porque os assuntos eles vão sugerindo outras coisas e a gente acaba falando muito tempo sobre determinados temas, né? Mas hoje, então, a gente tem essa missão aqui de terminar de responder. Hoje estamos com o papelzinho aqui, tentando organizado, seguir, né? Organizado. Hoje tem pauta. Então... E assim, a outra vez a gente não conseguiu cumprir no tempo todas as perguntas, né? Então, eu acho que é válido que a gente consiga hoje... Se controlar. Se controlar. Se controlar. Te controla, Edu. Não, vou me controlar. Bom, tá começando o The Mendas Cast. Eu vou te perguntar as coisas. Posso ler as perguntas aqui pra ti? Sim. Eu acho que fica legal, né? Um jogral, assim, tu pergunta, eu respondo. Porque na verdade eu não tenho muito o que responder, porque eu era uma criança nos anos 90 ali, quando houve tudo isso. Mas eu posso contribuir, né? Lendo aqui as mensagens. Por exemplo, posso começar com a do Michael ou Michael Diffenthaler. Que pergunta o seguinte, Mauro Borba: qual pessoa que você entrevistou ou conheceu pela rádio que você ficou com o coração na boca ou um frio na barriga pela presença? Antes de responder, eu só queria dizer que tu pode interagir normalmente. Tem o direito? Como foi a outra vez, tá? Perfeito. Não é porque tu vai fazer a pergunta que tu vai ficar só de perguntador. Não, eu já tenho meus insertos aqui, cara. Tá bem. Olha, o Michael, ou o Michael, teve vários momentos, né, que a profissão nos proporciona conhecer pessoas importantes, né? Desde jogadores de futebol até, especialmente, artistas, né, da música. Então, eu colocaria assim, a entrevista que eu fiz com o Ian Gillan,
que é um monstro do rock, né? O cara, vocalista do Deep Purple, o cara que teve no Black Sabbath, né? Gravou um disco com o Black Sabbath, quer dizer... Qual é o contexto dessa entrevista? Ele veio fazer um show em Porto Alegre no final dos anos 80, no Auditório Araújo Viana, um show assim, não era o Deep Purple, né? Era ele com uma banda. Assim. Porque o Deep Purple no Araújo Viana acho que não ia caber, né? Ia dar uma superlotação, eu acho. Ia dar. Não, eles vieram no Gigantinho e tudo, né? O Deep Purple. Mas aquele show era do disco solo. Ele tinha lançado um disco solo. E aí ele veio com uma banda e era o show dele, né? E aí eu entrevistei ele na Rádio Ipanema, num sábado à tarde. E felizmente, eu consegui guardar foto e tal, porque muitas das coisas daquela época a gente não tirava foto, né? Não tinha essa tecnologia disponível. Não, tu tinha um número de poses na definido câmera, no rolo. Exato. Se tu gastasse um ali, já não tinha registro, né? Não, mas nesse caso eu chamei uma amiga minha que era fotógrafa, e aí ela foi já com a missão, né? Então ficou legal, assim. Então, quando eu cheguei na frente do cara, eu realmente tremi a perna, né, cara? Porque, o cara é um baita, né? Um monstro. E assim. O cara foi legal? Muito legal, muito tranquilo, deu entrevista na boa, assim. Tinha uns fãs lá que foram até lá. Quando começou a entrevista, teve cara que se jogou pra rádio, entendeu? Correndo. A Ipanema era lá no Santo Antônio. Morro Santo Antônio, lá na Difusora, né? Na antiga TV Difusora, Canal 10. E então foi E a entrevista foi bem boa. E, inclusive, eu há pouco tempo localizei a fita cassete com a gravação dessa entrevista. Tá surgindo o teu canal do Analógico Influencer. O Analógico Influencer vem aí. Vem aí, hein? Só com fitas cassete. Outro cara que eu senti bastante a perna tremer quando entrevistei a primeira vez, e não só a primeira, mas a primeira acho que foi mais impactante porque eu era mais jovem, assim, né? Bem jovem, foi o Caetano Veloso. Porque eu era guri ainda, nem estava na rádio ainda, eu acho. Não, tava começando na Bandeirantes. Não estava na rádio, entrevistou ele. Como? Pois é. Não, porque teve um tempo de faculdade ali que a gente fazia algumas reportagens, algumas coisas assim. Não, mas o Caetano eu já estava assim, era bem iniciozinho dos 80. E aí teve uma entrevista coletiva do Caetano num bar chamado Água na Boca. Não, Maria Fumaça, Água na Boca foi depois. O Maria Fumaça era um bar do Claudinho Pereira. Já esteve aqui no podcast. E já esteve aqui, E que era ali na Cidade Baixa. Ou na Lima e Silva ou na José do Patrocínio, agora não lembro bem. E na época o bar tava bombando, assim, tava na moda e tal, né? E aí a entrevista coletiva do Caetano foi lá. E aí quando o Caetano entrou no bar, assim... O Caetano sempre foi um cara muito performático, né? Ele chegou com uma roupa toda uma roupa que chamava muito a atenção, assim, né? E era para isso mesmo, né? E era o Caetano, né? E era o Caetano, também dentro das roupas, né? Era, exatamente. E, cara, quando eu vi ele, assim, eu digo, pá, que loucura, né? E eu, guri, assim, né? Ali, todo cagado, né? Pra fazer a entrevista. Mas... foi legal, assim, mas ali talvez tenha sido a mais impactante, assim, porque eu fiquei com receio, assim, de dizer alguma bobagem, né? Sim. Mas essa não é a que porque, se eu não me engano, tem uma história aí que tu sugeriu ou tu conversou com ele mesmo, assim, tipo, sou um produtor de um disco, uma coisa do tipo. Ah, sim, mas isso foi bem depois. Isso foi depois. Aí tu encontrou o Caetano quantas vezes? Eu teve essa, depois teve essa outra que tu mencionas, que foi no Barranco, com uma janta que eu fui, né? Com o Caetano e toda a banda dele. E tu jantou com o Caetano, é isso? Sim, no Barranco. E ele tomou uma Coca-Cola, como ele diz na música? Toma uma Coca-Cola, não? Cara, eu não lembro disso, não lembro se ele tomou a bebida alcoólica ou...
Isso eu não lembro, mas eu lembro bem Foi uma bela noite, uma grande noite. Foi uma grande noite, porque eu vi o show dele no Gigantinho, eu fui com eles pro show, vi o show, tive no camarim, vi o Caetano sem camisa. Bah, que é um lance já, né? O show estava começando e ele ainda estava procurando a camisa dele. E nada da camisa. E não achava a camisa e ele dizia, mas onde que tá a camisa e tal? E aí ele saiu se arrumando assim para subir no palco e tal. Foi muito legal. E aí depois do show ele sugeriu, né, queria ir jantar no Barranco e eu tava ali tipo, tá, o que vier para mim tá bom, né? Mas essa barreira aí tu já superou, então, o Caetano. O Caetano é um cara que se te vê, ele te não, conhece. E ali, não sei se ele vai lembrar, mas ali naquele momento eu já também já estava mais habituado, assim, né? Sim. Eu tava falando daquela primeira, que aí eu era bem jovem, assim, e eu fiquei nervoso, assim, né? Não, e é verdade, quer dizer, o David Byrne do Talking Heads, beleza, eu sabia. Mas o David Bowie, tu entrevistou, cara? Não foi uma entrevista particular, assim, pessoal. Não né? foi no Barranco, né? Não foi no Barranco, mas eu fui na coletiva do Bowie no Rio. Quando ele fez a turnê Sound and Vision, que ele veio no Sambódromo, no Rio, eu estava lá e eu tinha credencial, né, de imprensa do show. Então, podia ir na coletiva. Com aquela credencial, eu podia entrar na coletiva. E eu fui, né? E ali foi também um grande momento, assim, respondendo a pergunta, né, do nosso amigo lá. E tu fez pergunta? Eu fiz uma pergunta e uma só. Mas só o fato de estar no mesmo ambiente do David Bowie, para mim... Já deve ter sido uma coisa... foi incrível, né, cara? Porque, pô... É um monstro, né? Sagrado. Uma entidade, né? Uma entidade, né, cara? E a entrevista foi muito tranquila, muito legal. Ele super na boa, assim, sabe? Super... aqueles caras, assim, que te surpreendem pela simplicidade, assim, porque tu faz tu tem o cara como um sujeito, um extraterrestre, assim, né? E aí tu vê ele conversando ali com a gente, assim, na boa, né? Uma boa, tranquilo. Tranquilo. Então foi muito legal. E tem mais a coletiva do Rush. Eu pulei o David Byrne, né? Mas assim, o David Byrne tem uma peculiaridade, né? Não é essa entrevista que não tinha ninguém. Tava só eu e o cara da Zero Hora na entrevista do David Byrne. Que troço maluco, né? Maluco, né? Eu não sei por que isso aconteceu, né? Porque, o cara do Talking Heads, né? Porra. Primeira vez que ele vinha a Porto Alegre. Psycho Killer, meu. E não tinha muita gente. Mas aí a entrevista foi super boa, assim, né? Até foi mais fácil, porque quando tem muita gente, às vezes vira tumulto, né? E ali foi bem tranquilo, assim. Mas, assim, foi uma entrevista meio formal, assim, sabe? Não descontraiu muito, assim. Mas ele me impressionou muito, assim, um cara inteligente, né? Sim, pô. Um cara muito observador, assim, e tal. Foi um momento bacana também. Claro, teriam outros, né? Mas... A Madoninha tu entrevistou? A Madoninha não entrevistei. Mas tu foi no show da Madoninha. Fui na festa, era uma festa, né? Festa show. E o Rush foi legal porque eu naquela época eu era mais fã do Rush. Hoje eu não sou tanto, assim, eu gosto ainda, respeito muito, mas não tenho mais a mesma relação, assim, né? Mas eu fui na coletiva deles em São Paulo, foi a única entrevista que eles deram no Brasil. Aí, depois eles vieram para Porto Alegre, mas aqui não teve entrevista. E eu estava lá na coletiva deles em São Paulo. Então foi muito bacana, assim, ver os caras de perto. E aí foi entrevista com toda a imprensa, né? Era um auditório cheio de jornalistas, assim. Mas a que tu mais tremeu, então foi a primeira que tu falou, né? Do cara de Purple, né? Que o cara foi lá te encontrar na rádio. Na rádio, né? E a do Caetano. São essas duas, né? Bom, o Matheus de Oliveira pergunta: há quem diga que até as grandes obras nunca têm fim. No caso do teu livro, tem alguma história que tu lamenta não estar lá? Tem, sempre tem, né?
Porque Tu pegou o livro e disse, putz, faltou aquela... Algumas eu tive que abreviar, porque não queria que o livro ficasse muito grande, como já falei da outra vez, né? Muito comprido, assim. Mas tem umas que foi por esquecimento, cara. Tem uma viagem que rolou... Tem uma viagem que foi para Buenos Aires, que eu não menciono e que, daria uma historinha bacana, assim, sabe, de contar. É uma viagem para quê em Buenos Aires? Foi uma viagem para... Show? A gente foi ver um show, uma gravadora, uma grande gravadora, quando as gravadoras tinham outra função e outro tamanho, né, no mundo. Quando eu cheguei no rádio, essa barbada acabou, já tinha acabado. Né? Eu sempre chego depois. E a gravadora, que se não me engano era Sony Music, mas isso eu não tenho certeza. Levou uma penca de jornalistas e radialistas e tal para Buenos Aires para assistir uma banda argentina que eles queriam lançar no Brasil. Que seria? Ratones Paranoicos. Adorei esse nome. Os Stones da Argentina, cara. Os caras são Stones. São Rolling Stones, assim. E eles são os ratones. Os Ratones Paranoicos. E aí fomos para lá para ver o show, porque eles queriam a nossa, digamos assim, participação no lance, né? De dizer primeiro se a gente achava que ia dar certo no mercado brasileiro. Também era uma forma de comprometer a gente para um futuro lançamento, Sim. né? Que acabou não acontecendo, não deu muito certo a história. Mas, assim, a banda é boa, tinha um show, muita gente lá gosta deles, gostava. Não sei se eles ainda estão nativos, assim. Já era um show grande quando vocês foram? Sim, foi num ginásio e tudo. Uhum. Era um show. E o argentino com aquela... Eles adoram rock and roll, né? Não tem mais roqueiro que argentino. É impressionante, né? Os caras desciam do ônibus na frente do ginásio já cantando as músicas. Impressionante. E a gente nunca tinha ouvido falar, né? Em Ratones Paranoicos. Os Ratones. E aí foi uma viagem muito engraçada, cara, porque foi assim, tinha um cara de cada rádio, assim, das rádios mais que tinham mais a ver com o segmento, né? Então tinha o Gerson Ponte da Atlântida. Tava o Júlio Reni, trabalhava na Ipanema na época, ele foi pela Ipanema, o Marcelo Ferla pela Zero Hora, e tinha cara de São Paulo, do Rio também, né? E então era um ônibus assim. Tu pela pop rock. E eu pela pop rock. E daí o Jorge André Brits, que é um cara que ele foi diretor da Rede Atlântida, né, na parte mais administrativa, assim. Mas um cara também conhecido de televisão, e foi apresentador de TV, de telejornal. Uhum. O Jorge André foi também nessa viagem, e ele é um cara muito engraçado. Eu não conhecia ele, né? E ele é um cara muito engraçado, cara. E ele passou toda a viagem me sacaneando, assim, numa boa, de brincadeiras e tal, né? Nós entrávamos num lugar lá em Buenos Aires e aí vinha um garçom, alguma coisa assim, e ele dizia: "Você conhece Mauro Borba?" E o cara: não conheço. Sou um grande radialista, cantor, artista brasileiro. Cantor. E o cara: não sei o quê. E eu, não faz isso. Mauro Borba. E ele fazia isso com todo mundo, cara, na rua. Ele parava as pessoas e dizia: "Você conhece? Não conhece? Não conhece Mauro Borba?" E eu ficava com vergonha daquilo, né, cara? Mas no fim a gente dava risada, né? Grande cantor, grande artista. E as pessoas olhavam assim: será? Né? Mas foi o... Não, e teve coisas muito engraçadas, assim, né? Na entrevista coletiva. Primeiro que nós nos atrasamos para a entrevista coletiva. Sim. Nós chegamos lá, eram 2h, a coletiva era umas 4, né, da banda. E a gente, claro, ia na coletiva antes do show, né? E aí saímos para passear em Buenos Aires. Todo aquele bando caminhando pela rua. Uhum. Cara, e fomos longe, entramos em loja de disco e não sei o quê. Esqueceram o que estavam lá para fazer, né? Esquecemos do trabalho. E aí, quando a gente foi voltar... daí, onde é que é? Arruma um táxi, não sei o quê. Nos atrasamos. Aí chegamos
E tava a banda sentada lá, esperando a gente, cara. A entrevista era só para nós e nós não sabíamos. E aí nós entramos na sala, e assim... os ratones paranoicos. Os ratones lá. aqui, né? Aí o cara da banda disse assim, chegaram agora as estrelas. Putz, cara. Aí a banda entrevistou vocês, aí, né? Tá, daí rolou a entrevista, né? E o Júlio Reni tentando puxar um espanhol, assim, né? E nós querendo cutucar o Júlio, tipo assim, não precisa, né, cara? Porque, cara, tu fala português, sim, dá pra entender, eles entendem, a gente também entende eles, né? Mas o Júlio, não sei o que deu nele, que ele quis fazer um portunhol, assim, sabe? E aí os caras... tu pode falar português, que é melhor. Que tá pior, assim. O portunhol tá pior. Cara, o Júlio ouviu muito da gente por causa disso, né, cara? Essa foi uma história que eu poderia ter contado, né? E não cara, teve, não lembrei. Não teve nem menção, né? Não tem nada. Agora, eu tenho a impressão que a do Quiz MTV, tu citou alguma coisa, não citou? A do Quiz MTV... Porque ela tá aqui na lista como uma das que tu poderia Mas eu não contei direito. Foi uma passagem, assim, Foi né? uma passagem, Essa aí poderia ter ganhado mais um destaque, porque foi uma história muito legal, né, cara? Poxa. Pô, a gente foi para São Paulo... Quiz MTV, aquele programa apresentado pela Galisteu? Adriane Galisteu. E o rapaz era Rafa, né? Rafael Marques, eu acho. Rafael Ramos, diz Ramos. Aqui tem uma cola diz que é Rafael Ramos. A cola é para isso, né? Mas não me lembro dele. Rafael Ramos. Ele tinha um cabelo meio dreadlock, assim, meio Rastafari. E eles apresentavam, isso foi entre 98 e 2000, esse programa durou 2 anos. E aí eles montavam equipes e as equipes faziam o jogo, o quiz, né, da MTV. E aí eles convidaram uma equipe os radialistas de Porto Alegre contra os jornalistas de Porto Alegre. Um negócio meio doido, né? Era só a galera de Porto Alegre. Só a galera de Porto Alegre. Então foi um bando daqui, assim, era... Quem era o time dos radialistas? Era eu, o Fetter, o Eduardo Santos, a Kátia Suman e o Gerson Ponte, da Atlântida. Era misturado, achei que era tudo de uma única emissora. Não, era um de cada rádio. E os jornalistas eram o Jimmy Joe, o Marcelo Ferla, o Renato, da Zero Hora, e outros que eu vou esquecer agora. O Renato Mendonça? Renato Mendonça. Ah, tá. E aí a gente fez era o quiz, né? Aí saía a pergunta lá, tinha aquela coisa da plateia, da torcida, né? Daí eles convidaram uns gaúchos para ir na torcida, tinha gente com camisa do Grêmio, do Inter. E vocês gritaram, eu sou gaúcho. Não chegaram a fazer esse papel aí. Não. E, cara, foi muito divertido aquilo, porque a gente passou um dia inteiro lá, né? Todo aquele grupo reunido. E num ambiente absolutamente diferente, né? Diferente. Um game show de TV. É um game show, né? O Quiz MTV era um game show, né? Perguntas e respostas e tal. Exato. E aí a Adriana Galisteu, alguém contou para ela, ou devia estar na pauta, né? Que eu tinha dado uma carona pro Renato Russo. Aquela história que eu dei carona pro Renato Russo num carro. Que de fato aconteceu. Sem banco. O Renato Russo sentado no... Sem banco. E ele foi sentado no chão. Numa boa. E aí... ela puxou esse assunto e me perguntou, mas como é que foi essa história? Que era uma história muito maluca, né? Aí eu ali contei rapidinho, porque tudo era muito correndo, né, cara? Mas eu fiz uma menção ali. Aliás, tu acha ele na MTV? Ele tá ali, ó. Tá aí a imagem, ó. O nosso... esse cabelo era bom, hein? Esse cabelo aí, ó. Eu e o Fetter. Ou o Fetter. Mauri. Kátia. O Mauri Grando também. O Mauri! Olha que o Mauri tinha cabelo, rapaz. Já teve cabelo. Jimmy Joe. Então esse aí tu acha no YouTube. Ali o Edu Santos. Quem é que tá no chão? O Edu Santos? O Edu Santos tá no chão. Panema, a rádio da Kátia aqui do Eduardo. E ele ficou lá na rádio fazendo uma entrevista. Muito bom, hein? Sensacional. E aí teve coisas muito inusitadas nesse dia, né, cara? Porque no almoço sentamos à mesma mesa, assim. Eu tenho até foto disso. Eu, o Jimmy, a Kátia Suman e o Alexandre Fetter.
Tu imagina esse mesa grupo reunido? Quando é que outra vez vocês almoçaram na vida? Nunca mais. Mas é um bom grupo. É um bom grupo, é. Mas a gente tem várias perguntas, né? Tem aqui o Ricardo Weber Coelho, esse é o ouvinte direto do Cafezinho, né? Ele diz o seguinte: no início do Cafezinho, em 97, havia somente homens no programa. Como foi trazer uma mulher para integrar o time? Houve pressão? A receptividade foi boa? A primeira mulher a integrar o programa foi a Simone Cabral. Que está até hoje. Como integrante fixa, né? Não, assim, várias pessoas passaram pelo programa. A Cláudia Tages, por exemplo, teve uma época que ela fazia, né? Mas ela era tipo o Fischer, assim, ela ia de vez em quando, o professor Fischer. A Simone foi a primeira mulher a integrar a bancada do programa diariamente, né? E não houve pressão para isso, assim. Naquele momento a gente estava precisando de gente, porque tinha dado a debandada, né? A saída do Fetter, Cagê e Maurício, e então a gente precisava de gente. A Simone estava disponível, digamos assim, porque ela era locutora da rádio. E eu já achava que era legal ter uma mulher no programa. Mas é isso que eu ia te perguntar. Tu disse que entra num momento de ocasião, mas por que não antes, né? Assim, a gente tentou, por exemplo, a Kátia Suman. Uhum. A gente convidou a Kátia ainda no tempo do Fetter, ainda, né? A gente convidou a Kátia, ela fez um programa ou dois com a gente, mas ela não curtiu muito o formato do programa. Ela disse, não é para mim isso, assim, ficar conversando, rindo, não é o meu estilo. Não é conversando e rindo é um troço que me incomoda. Não foi bem assim que ela falou, mas ela não curtiu a ideia de fazer um programa daquele jeito, porque a risada ela sempre foi um componente natural do programa. E ele acaba sendo um programa mais estriônico, assim, um pouco, isso, né? Isso. Quem tem uma vibe um pouquinho tipo, eu quero bater um papinho mais tranquilo. Mais tranquilo não é ali. Exatamente, e foi esse que pegou pra Kátia. Aí ela agradeceu e tal, mas não quis ficar. E aí a Simone, então, ela entrou e se deu bem ali, né? Funcionou, a receptividade foi boa. E aí a gente, então, efetivou a Simone no Cafezinho. Depois ela saiu da rádio, né? Ficou Mas desde então sempre teve mulheres aí, né? Aí sim. Não, eu pretendo... eu acho que não tem mais sentido tu fazer um programa sem a presença de mulheres, né? Ou de uma ou duas, né? Ou sei lá... Não estou falando em quantidade, assim, mas... Mas ter a voz, né? Claro, as vozes, cara, né? porque fica um clube do Bolinha, né, cara? Acaba ficando, não tem como, né? E eu acho que o mundo não comporta mais isso, assim, sabe? Embora tenha alguns programas ainda que só tem homens e dão certo, ok, né? Quem sou eu para avaliar isso, né? Mas eu acho interessante... e eu sei de algumas mulheres que, por exemplo, não curtem programas só com homens porque só tem homem falando, entendeu? Claro. Assim como podem ter algumas que só ouvem porque só tem homem, mas aí é outra história, né? Pode ter. Bom, assim, mas não é um fator de identificação. De toda forma, se só tem homens, tu provavelmente vai ter um papo que é um papo de... Acaba indo para esse lado, né, cara? É muito difícil um programa só de homens, como se diz assim... heterotop, né? Exatamente. Geralmente os caras são brancos, hétero, isso. Classe média, jornalista falando, né? Isso. Cria um tipo de linguagem que é muito específica dessas pessoas, né? Então eu acho importante que tenha sempre que eu puder vai ter uma presença feminina. E esse é um tipo de ambiente que só tem homens, assim, é muito fácil tu cair em aspectos misóginos, machistas e tal, e não tem ninguém para coibir também isso, nenhum elemento que balance isso, né? O Fernando Oliveira da Silva, ele pergunta quais os discos mais emblemáticos do rock gaúcho, na tua opinião? Essa lista eu quero ver, Mauro Borba. Tá aqui, ó.
Foi difícil porque eu tinha que ter um parâmetro, né? Senão eu ia chegar em 100 discos, que nem o livro do Coni, do Cristiano, que vai sair agora, né? Que é os 100 discos mais... Os 100 discos clássicos do rock gaúcho, né? Foi por votação e tal. Mas aí são 100 discos, né? Tu votou? Votei. Ah, é? Votei E em tu todos, votou nesses aqui? Todos que estão aqui. Então tá abrindo teu voto como jurado, hein? Isso não, mas é lá... contra o regulamento? Mas lá são 100, né? Aqui eu escolhi 12 ou 13. Tá bom. Até porque não tinha um número, né? Não, eu coloquei assim, primeiro as bandas, né? As bandas de rock, né? Bicho da Seda, o primeiro disco do Bicho da Seda, que é aquele que tem o alto-falante na capa, que é um dos primeiros discos do rock gaúcho, né? Da história, dos anos 70 ainda. Depois o Liverpool, que é da mesma, digamos, época e tendência, né? Porque a sequência do Bicho da Seda era da mesma... Quem tocava no leva. Bicho da Seda? Puxa vida, agora eu vou... Algum nome grande que seguiu depois? Quer dizer, o Liverpool é o do Foguete Luz, né? Foguete Luz, Tinha o Mimi Lessa, o Liverpool, a música mais famosa deles é Por Favor, Sucesso, que foi tocada num festival, aí depois outras pessoas gravaram essa música, né? E então os dois, que são os dois, digamos assim, pioneiros, né? E aí depois já pega anos 80 ali, a Bandalheira, né? Eu botei o Campo Minado, porque que também é do Foguete Luz, né? Que também tem o Foguete Luz envolvido. Ele não era da banda, mas as músicas eram dele. A música Campo Minado é dele, né? E é o ao vivo aquele da Bandalheira, né? Engenheiros do Havaí, A Revolta dos Dantes. É o segundo disco dos Engenheiros, que tem Infinita Highway, Terra de Gigantes. Nenhum de Nós, o primeiro, né? Tem Camila. Replicantes, o primeiro compacto, que o Replicantes começou com um compacto, que era aquele disquinho menor, né? Que é uma raridade hoje, né? Sim. Que tinha Nicotina, que foi a primeira música que a gente tocou na rádio. O Surfista Calhor, na primeira versão. O Júlio Reni, o primeiro disco do Júlio, que saiu bem depois de todos os outros, né? Que tem Amor e Morte, entre outras. O TNT, que entra nessa, que é um clássico. E depois o Júpiter Maçã, a Sétima Efervescência, né? Que tem o Miss Lexotan e clássico. Um Lugar do Caralho. Fiquei sabendo também... Lugar do Caralho que o pessoal na internet atribui ao Raul Seixas, né? Porque o Júpiter canta essa música com uma voz muito parecida com o Raul Seixas. O jeito de interpretar. Cara, tem vários vídeos e coisas com o Lugar do Caralho, Raul Seixas. Mas tá aí, o Júpiter Maçã, né? Sim. Miss Lexotan, que eu acho é uma obra, né? Um achado do... E depois fiquei sabendo que na biografia do Júpiter, eu fiquei sabendo que ele fez essa música para uma pessoa que eu conheço. E aí fez todo sentido. Bom! Porque eu cheguei a pensar, quando eu ouvi a música, eu disse, mas isso se enquadra muito bem. Aí é a cara de fulana. É a cara de fulana. Mas eu não tinha certeza, né? E na biografia ele diz que sim, ele se inspirou naquela pessoa e numa outra. Tem mais dois aí, né? A Graforreia 2, que é o Amigo Punk, né? Pô. Que é... Isso aí é o... Por favor, né? Que é o hino do Rio Grande do Sul. Um dos hinos gaúchos. E eu coloquei ali também os caras que não são, digamos, bandas de rock, mas que se enquadram num conceito maior de rock, tanto que eles estão também nos 100 discos do rock gaúcho, né? O primeiro do Ney Lisboa, Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina. O primeiro do Bebeto Alves, né? O primeiro do Nelson Coelho de Castro, Juntos, e o Tango, do Vitor Ramil. Esse seria a galera da MPG, ou não? Sim, mas também... Cara, dá para considerar que não é um rock de banda, né? Mas tem na filosofia... entendi. Né? Porque a gente perguntar Saracura, Almôndegas e coisas, daí já não entra. Já tem dois que teria que estar aqui, né, cara?
Vamos botar o Saracura, que também era mais regional, assim, mas tinha não era só regional, né? Não dá para dizer que é um disco regional, né? Sim. Tem algumas coisas, tem o shot e tal, mas é um disco que tem uma linguagem universal, né? E por isso pode ser rock, sim. E o Almôndegas também, né? Pois é. O Almôndegas também, total. Podia estar nessa Era lista. Rock rural. O Marcelo Xavier pergunta: que fim levou, essa eu não sei, que fim levou aquele marinheiro ouvinte da Ipanema, fã do Grand Funk Railroad? Cara, essa história é fantástica. Quem é esse marinheiro? Esse marinheiro era um cara que eu já citei ele em outras passagens e também no outro livro, Prezados Ouvintes, eu cito ele. Ele escrevia cartas imensas para a rádio, isso é no tempo da Ipanema. Comentando as coisas da rádio. Cartas à mão. À mão. E ele desenhava, ele fazia uns desenhos. Cara, eram uns troços assim, uns pergaminhos, sabe? Uhum. Um papel colado, assim. E aí ele era marinheiro, estava em alto mar, acho que não tinha outra coisa para fazer. Tô sem nada. E ficava escrevendo. E aí ele mandava, comentando assim, coisas da rádio, comentando programas, dizendo que a gente... hoje a rádio tá chata, hoje tá muito legal, e vocês hoje acertaram a programação, coisas assim, né? E ele sempre reclamava que a gente não tocava o Grand Funk Railroad. E por incrível que pareça, cara, na Ipanema, na época, não tinha um disco do Grand Funk Railroad. Não tinha, porque não era um disco muito comum, né? E a gente não tinha todos os discos, né? Obviamente não tinha. Aquilo ali era uma luta pessoal dele. Era uma coisa, ele era muito fã. Até que um dia eu consegui o disco numa loja, na Pop Som, lá no centro, e eu digo, cara, hoje vou tocar o disco pro marinheiro, né? Porque ele há anos ele pedia, né? Então ele já era parte da família da Ipanema, assim. Tu não pode... Hoje eu vou tocar pro marinheiro. Eu vou tocar a música pro Os caras aqui, viagem. Mestre de cabotagem ele era. Olha aí. E aí eu toquei, cheguei na rádio, hoje... Atenção, mestre Roberto da cabotagem, hoje eu vou rodar o Grand Funk. E ele ouviu? Não sei se ouviu. E as cartas cessaram. Não sei se ouviu. Mas o fato é que a pergunta é onde que fim levou, onde cara, ele é? né? Que fim levou? Por incrível que pareça, cara, o ano passado, ou um ano e meio, 2 atrás, um sobrinho dele me chamou no Facebook e disse, eu sou sobrinho do marinheiro, do Roberto, que escrevia para vocês, não sei o que e tal. Aí eu, e onde é que anda essa figura? Né, com medo de perguntar, né? E aí ele disse, mora em Rio Grande. Faz sentido. Faz sentido, né? O cara é marinheiro. O cara é marinheiro. Aposentado, claro, né? Tá em Rio Grande. Mas o sobrinho dele me deu notícias do mestre Roberto. E ele conseguiu ouvir, então, Grand Funk Railroad. Ou conseguiu que tocasse na rádio, pelo menos. Conseguiu. Eu conheci ele pessoalmente. Mas naquela época, assim, num show do Garotos da Rua, no bar Rocket 88, que era o bar do Mutuca, onde o Garotos da Rua tocava sempre lá. E aí, um dia eu tô lá, o Nilton Fernando, que era, né, o nosso diretor da Rádio Ipanema, chegou lá no meio do show, da festa, lá do show, ele disse, não acredita quem tá aqui. E eu disse, quem, né? O mestre Roberto. Eu disse, não é possível, cara. Aí me chamou o cara lá, esse é o mestre Roberto. Então eu estive com ele uma vez. O Agostinho Reis Júnior pergunta o seguinte, que eu também achei engraçado essa pergunta. Foi tranquilo para ti se render ao capitalismo yankee para montar o projeto pop rock do Fetter com o teu rock? Essa pergunta, eu não preciso nem perguntar se ele era ouvinte da Ipanema ou não, né? Marcelo Xavier, isso tá mais ou menos contado no livro, né? Eu coloco ali as minhas angústias e também as coisas que deram certo, obviamente. Tu te rendeu ao capitalismo yankee? Isso é mais uma frase de efeito, né? Porque... Não é bem assim. É como diz, acho que foi o Ney Lisboa que brincou uma vez, né? Que, eu quero me vender pro sistema, mas o sistema não compra. Eu tô à venda, eu tô na prateleira. Quero me vender, não... Mas, até no cafezinho a gente brincava com isso, né? Se vendeu pro sistema, o capitalismo yankee, né?
Mas eu entendi a pergunta dele. Porque, claro, foi um choque de cultura, assim, né? O Fetter vinha de uma outra tendência de rádio, de programação mais popular, mais pop comercial, e eu vinha da Ipanema. Então, muita gente na época não entendeu. Né? Teve gente que ficou preocupada com isso até. E o fã da Ipanema era mais voraz, feroz, assim, radical. Mais radical do que o da Pop Rock, por exemplo. Sim, foi assim, eu tive que dar muita explicação, sabe? Porque o da Pop Rock acha que tu também te vendeu pro capitalismo Yankee da Mix, né? Também, eu tô me vendendo há 500 anos, cara. Só aumentando o nível de capitalismo Yankee. Se tu considerar que tu... É uma coisa assim da imagem, né? Que fica... porque, claro, tu deve... Porque, no fundo, assim, eu sou mais roqueiro do que qualquer outra coisa. Eu continuo gostando das coisas que eu gostava, sabe? E tu tá com um visual mais roqueiro. Devo te dizer que na acha, pandemia, agora com esse rabinho de cavalo, umas sobreposições de camisa, tu tá mais no estilo... Tu vai lançar alguma coisa em breve, eu tô sentindo. Uma banda de rock. Uma banda de rock. Mas, não, é que... O que eu ia falar? Que na verdade... que não foi não era somente talvez o teu plano ideal de uma rádio. Não, claro que não. E não é o meu gosto pessoal também. Né? A rádio é um trabalho, né? E a rádio tem que atender inúmeros interesses, né? Que são empresariais, né? Sim. E eu abri Você tem que mão. descolar essas coisas, né? Eu poderia tentar. Eu gostaria de estar fazendo os programas como eu fazia, sabe? Tocando as coisas que eu achava legal e como era naquela época. Mas, cara, tu até teve esse espaço dentro da Pop Rock, sim, né? Sim, a Hora do Rush ainda foi assim, né? Mas, cara, eu fiz a Hora do Rush 30 anos também, né? Pô, tá legal, né? Deixa a Hora do Rush dar uma descansada. Então, é isso aí, né? Eu saí um pouco de uma atividade e passei para outra dentro da minha profissão. Assim como tem gente que troca totalmente de profissão, né? E tem gente que também não entende muito, talvez, o fato de que em algum momento tu vira um gestor, né? E aí tu tem que atender outros interesses e lidar com outros tipos de problema. Né? Exatamente. Porque daí o Fetter tocar uma rádio comercial, mais comercial, te interessa como gestor. Que trouxe audiência, trouxe... Enfim, deu certo. Era para resolver um problema, né? Exatamente. Mas assim, a pergunta dele se foi tranquilo. Não foi tão tranquilo porque, claro, houve uma tensão, assim, eu mesmo não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa, né? Teve várias dúvidas, assim, mas isso eu falo legal no livro ali, né? E a ideia aqui é trazer coisas além do livro. E claro, teve tensão, não foi tão tranquilo assim, depois melhorou, quando as coisas começaram a dar certo ficou mais tranquilo, depois deixou de ficar tranquilo também no final. Teve vários momentos. O Luiz Carlos Rocha pergunta: qual foi o momento que tu olhou em volta e teve que ver, teve que dar a notícia de que o sonho tinha acabado? E como foi a negociação para manter o cafezinho na Mix? Eu acho que é da transição Pop Rock e cafezinho, Pop Rock e Mix, né? Quando acabou a Mix, quando eu cheguei à conclusão que tinha acabado a Mix. A Mix ou a Pop Mix, Rock? Não, a Pop Rock. Aí veio a Mix, né? Na verdade, assim, já tinham várias coisas que me levavam a crer que estava, né? Porque a gente, claro, cada dia era um percalço, né? Teve momentos dramáticos, assim, como a rádio foi... ela entrou numa briga judicial pela propriedade, né? Como eu já contei ali e tal. Porque houve a troca da reitoria, da UBRA, e aí o reitor Becker, ele era o proprietário da rádio, no papel. Ele dizia que não, mas no papel estava lá. Era ele que tinha que assinar as coisas e tal, né? Como proprietário. E ele saiu da universidade numa situação de não amigável, assim. Então ele saiu, né? Houve uma ruptura e nós não tínhamos quem assinasse os documentos da rádio. Fisicamente não tinha essa pessoa mais, não estava mais lá. E aí a rádio ficou literalmente sem dono. Embora houvesse um dono, só que aquele dono não estava ali.
Ele não atuava. E ele não assinando, não podia fazer contrato, não podia fazer nada. Todas as coisas que dependiam... Não tinha uma procuração, da nada. assinatura dele, todas as coisas que dependiam da assinatura dele ficaram paradas. E, claro, isso foi levando a empresa a uma estagnação, porque, por exemplo, um dia me liga o gerente do banco, onde a rádio tinha conta, né? E disse, olha, eu não posso mais movimentar a conta, porque eu preciso renovar a conta, preciso da assinatura aqui para renovar a manutenção da conta. Isso é feito de tempos em tempos, né? E não tinha quem assinasse. Então a rádio não podia mais movimentar a conta bancária dela mesma. Faturando, entrando e não podia... Estava faturando pouco na época, mas estava faturando. Mas estava lá o dinheiro. Estava lá o dinheiro. E a gente não tinha mais acesso. Ali tu sentiu que, eu acho que... Eu acho que não vai dar mais. Não é um bom presságio. Eu acho que não é um bom presságio. Não, lógico que eu fiquei apavorado. E assim teve várias outras, sabe? Mas assim, ele pergunta quando que eu me dei conta, né? O dia que eu me dei conta foi quando todas essas coisas foram pesando, e aí um dia eu chamei uma reunião da diretoria, né? O novo reitor da UBRA e o vice-reitor, que era com quem eu tratava no dia a dia, que era o Walter Kuchenbecker, e o reitor, o Marcos Zimmer, e mais o presidente da mantenedora da UBRA, na época. E aí eu disse, a rádio não tem mais o que fazer, ela está parada. Estamos imobilizados. A gente só está no ar tocando música, mas a empresa não funciona mais. E já havia até uma ideia assim, de que a gente devia desligar a rádio. Desligar. Entregar a concessão, tipo assim, ou não? Primeiro desligar, né? E depois entregar. Parar de gastar luz. Parar de gastar energia. E aí eu disse, precisamos de uma saída, achar uma saída, né? E então eu perguntei para eles se havia condições de resolver alguns problemas mais urgentes, assim, que envolviam dinheiro também, né? E naquele momento não tinha. Eles só não tem. A instituição está toda ela em dificuldade, né? Foi uma grande crise sobre toda a instituição. Sobre toda a instituição. Que acabou refletindo na rádio, né? Sim. E aí eu disse, olha, tem uma solução, tem uma proposta que me foi feita, né? Que seria... Além de algumas empresas que tentaram comprar a rádio, né? Uhum. Mas eles não queriam vender. A RBS tentou comprar. Né? Mais de uma vez, né, RBS? Mais de uma vez. A Rede Record tentou comprar. Né? O Ronaldinho Gaúcho tentou comprar. Tentou comprar? Sim, o Ronaldinho Gaúcho tentou comprar. Foi engraçado. Por que não chamou o bruxo? Vamos fazer um churrasquinho, né? Que fosse Foi engraçado, cara, porque ligou um emissário do Ronaldinho Gaúcho. O emissário do Ronaldinho. Ele pediu, pra olha, eu tô ligando em nome do Ronaldinho Gaúcho. E tu desligou na cara do cara, vai dar trote na tua mãe. Pá. Não, ele disse, a gente queria ver se vocês não querem vender a rádio. Porque o Ronaldinho queria muito ter uma rádio. Ah, é? Só para tocar pagode. Ah, para tocar pagode, claro. Sim, faz sentido, né? Faz sentido. Ele é conhecido por, inclusive, além de festas com muito pagode, acho que ele tem envolvimento societário com bandas também, né? Ele gravou um disco, né? Ele cantou? Ele cantou uma música. Ele é o nosso rolê aleatório, clássico, né? E o Ronaldinho teria grana para comprar a rádio, né? Pô. Então, Mas não foi adiante a ideia. Também teria que ter vontade da própria... Ubra de vender, né? Claro, aí não adianta, e não né? tinha. Então aí eu disse, olha, tem uma proposta da Rede Mix, que quer muito entrar no mercado gaúcho, e seria de afiliação à rede, né? Uhum. E eles podem resolver alguns problemas assim que a gente tem hoje, podem nos ajudar numa série de coisas, dar uma revigorada na rádio, porque nessa altura a rádio estava muito para baixo, né, cara? Uhum. E
em todos os sentidos, assim. E a Mix fez essa proposta. E aí eles então disseram, então vamos conhecer melhor isso aí, né? Bom, daí eu fui a São Paulo, conhecer a Mix lá, conversar. E aí a coisa andou, né, para esse lado e a coisa se resolveu. E a negociação do cafezinho foi engraçada, porque quando a gente estava fechando o negócio com a Rede Mix, eu cheguei lá e aí eu fui várias vezes a São Paulo, né, negocia daqui, dali, conversa e tal. E eu disse, olha, nós temos 2 condições, tá, para fechar a filiação à rede. Tem 2 programas na rádio que a gente não abre mão de que eles continuem. Porque a Rede Mix ela é uma programação já elaborada. Fechada. Ela é em rede, né? Justamente, rede. Né? São Paulo lá tem a programação. Sim. E distribui. Existem horários locais, a gente faz horários locais, mas é tudo dentro do padrão da rede, né? E aí eu disse, olha, o Cafezinho é um programa e o outro é o meu, que é a Hora do Rush, né? Aí eles argumentaram que os programas não tinham muito a ver com o estilo da Mix, né? E tal, aí ficou aquela situação, eu disse, não, mas a gente só vai fechar o contrato se tiver os 2 programas. Colocou na mesa. Aí eles concordaram. Mas hoje o Cafezinho está super integrado, né? Não, hoje tá. Né? São 9 anos já de rádio também, né? E hoje eles até acham legal o programa, passou assim a fazer parte, né, enfim, da ideia da rádio aqui. Mas a Hora do Rush, eles, num primeiro momento, aceitaram, e aí depois começou uma conversa assim, tipo, mas a Hora do Rush é complicado, porque é um programa de música mais antiga, mais clássico, rock, não tem nada a ver com a programação. E a Mix era mais jovem do que é hoje, né? Porque hoje ela já toca... Hoje ela já tá um pouco mais, né? É verdade. E vamos voltar com a Hora do Rush. E aí eu dizia para eles assim, mas cara, olha só, vocês querem entrar aqui no mercado gaúcho, né? A gente está quase assinando o contrato. Aí vocês querem tirar o meu programa, que tô dando a chance de vocês entrar aqui no mercado gaúcho. E eles davam risada, né? Porque o Vica na época o Marco Antônio e o Marcelo Braga, né? Que é o diretor da Rede Mix. Aí eles... Não, Mauro, mas não é isso. A gente acha muito legal o teu programa, cara. Pô, todo mundo aqui é fã das músicas que tu toca. Né? Mas não é isso. É que aquele horário ali, a rádio tem que ser... Ela tem que estar com a música da Mix, entendeu? Porque é um horário muito, muito especial, 6 da tarde. E aí eu comecei a pensar, cara, que pro sucesso do próprio negócio aquilo era importante, sabe? Tu sacrificou a Hora do Rush? E aí eu sacrifiquei a Hora do Rush. E também pelo fato de que já estava há 30 anos no ar, né, cara? Aí eu pensei, cara, acho que deu, né? Vamos parar, né? Pô, cara, vamos dar essa parada, né, cara? Que loucura, que nobre da tua parte em fazer isso pelo projeto. Pelo projeto. O André Teixeira aqui, eu não sei se a gente vai conseguir ler tudo hoje. Cara, quanto tempo a gente tá de gravação, hein? Acho que 1 horinha, tá batendo 1 horinha. 57. Vamos lá. O André Teixeira pergunta, em algum momento a formação original do Cafezinho ainda pode se reunir para, nem que seja um especial de histórias e lembranças, ou isso já se tornou inviável? Cara, eu acho uma boa ideia isso aí. Eu acho que a gente podia fazer um podcast, né? Porra. Podia fazer aqui no podcast uma reunião, mas, cara, eu não posso responder pelos outros, né? Eu acho a ideia boa. Vamos fazer uma aposta. Quem tu acha que topa vir? Eu acho que topa vir. Se pegar assim, se for a primeira formação do Cafezinho... Primeira. O Celso Garavelo, vem. Vem. O Arthur de Faria, vem. Eu venho. Bom. Bom. O Couto? O Couto, cara. Couto vem. Acho que vem. Com uma camiseta do Lula, assim. Vote. Eu acho que vem, mas eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu não colocaria 100%. Ah, é? É. Mas acho que vem, no final das contas. Vem. O Couto tá de boa. E o Fetter, eu acho difícil. Essa é a primeira Essa formação. Essa é a primeira. E quando é que entra o KG e o Amaral, eles entram quase no início também, não? O KG, ele entra no lugar do Garavelo. Ah, tá. Que aí foi quando o programa... Não foi por causa dessa troca, né? Mas, claro,
O programa foi crescendo de audiência e quando ele atingiu assim, o máximo dele foi com a formação Fetter, Arthur, eu, KG, Arthur, já falei, né? 2 Arthur. E 2 Arthur. E o Maurício Amaral de produtor. E o Couto ali também. Né? Na claque. Na claque e, claro, depois ele passou também a fazer parte, assim. E essa formação foi a que teve maior êxito numérico, assim. Mas a primeira foi sem o KG. A primeira turma. E sem o Amaral também. E sem o Amaral. O Amaral e o KG entraram na segunda formação. KG viria? Acho que sim. E o Amaral? Também acho que sim. Dá pra tentar isso aí. Dá pra tentar. Dá pra ver também, assim, quais que vêm e fazer com os que quiserem, né? Com os que tiverem. Aí deu, né? Já é um encontro legal, né? Já é mesmo que legal, não seja 100%, claro, né? Claro. Bom, a Cibele Machado de Fraga pergunta: para ser radialista, precisa o diploma de jornalismo? Essa pergunta mais técnica aí da... Não precisa, nunca precisou. Para ser radialista, tu nunca foi Não precisa necessário de nada. um diploma de jornalista. Mas porque precisa dos cursos, assim, de... precisa de um curso técnico, né, que te habilita, que tu pode fazer... tem a OCIP, né, que é uma fundação. Que antiga FEPLAN, né? Antes era FEPLAN, Antes era FEPLAN, depois mudou o nome. É OCIP mesmo? OCIP? Né? Não é só o bar, né? O nome do bar. É diferente da escrita. É OSCIP. Ah, é verdade. E o bar é com 2 S. Com 2 S. Então, procura o OCIP. Lá eles têm um cursinho técnico que te habilita a ser radialista. É um curso tranquilo, rápido, sim, te dá noções básicas, né? Mas é o que te possibilita ser radialista profissional. Ou entrar numa rádio e aprender, mas depois tu tem que fazer o curso. Foi o que aconteceu comigo. Para poder... Eu entrei no programa e quando eu comecei a fazer rádio em 2011, e depois é que eu fui fazer o... Quando, enfim, virou uma coisa fixa, né, de fato, aí sim que eu fui fazer o OCIP, né, que na época já era OCIP, inclusive. Mauro Borba, a Ivana Bloss, acho que é Bloss, né, BLOS, não tem acento, mas deve ser Bloss. O que te motivou a escrever 2 livros? A Ivana Bloss foi minha colega de faculdade, cara. A Ivana. E é Bloss mesmo? É Bloss, é. E o que te motivou a escrever 2 livros? Contar história. Eu gosto, sou um contador de história. história. Eu sou um contador de histórias. Um pescador de ilusões. Eu acho legal contar história. Eu acho legal também deixar registrada a história. E talvez tenha sido a maneira que eu achei de fazer um pouco de jornalismo, porque eu sou formado em jornalismo e nunca exerci a profissão de jornalista, assim, no jornal, né? Tu tem um mestrado, inclusive, né? Sim, tenho mestrado em comunicação. Mas jornalista, como profissão diária, assim, eu nunca exerci. Sempre fui radialista, embora eu tenha feito a faculdade de jornalismo. Embora também não era obrigatório, também mas não é obrigatório, eu quis fazer, né? E então talvez seja essas duas coisas, a vontade de contar histórias e a necessidade talvez assim de ser um pouco jornalista, né? Que aí eu fiz isso através dos livros. Mas acho que tem uma relevância histórica também, né? Assim, tu registrar a pop rock, registrar a tua história, né, como radialista, porque ela é uma história, como a gente falou, paralela à RBS, por exemplo, né? É uma história que precisa ser contada também, né? Porque, assim, tu teve toda uma carreira com rádios fora da principal grupo de comunicação no estado. Então, acho que os livros, eles têm essa relevância histórica também, né? Tanto que são livros, não sei se esse mas para os ouvintes era usado na faculdade, né? Sim. E a ideia é essa mesmo. Quando alguém me diz que está lendo porque o professor indicou, eu fico bem feliz. Que assim. beleza, hein? A Vanessa Melgaré. Porque o rádio tinha mais programação. Porque a rádio tinha mais programação ao vivo e hoje tem tão pouco. Eu não sei se ela está falando do rádio em geral ou da rádio, o 107.1,
em si, porque se for 107.1, tu deu uma resposta antes, né? Uma programação que vem lá da Mix São Paulo. Mas se ela tá falando no geral, acontece isso? Tem menos programação ao vivo hoje? Eu acho que é geral, porque sim, as rádios estão mais hoje no computador, né? Muito mais, né? Mas isso é uma tendência pela tecnologia também e pela economia que significa, né? Isso, inclusive, para os profissionais não é muito bom, né? Porque diminuiu bastante o número de pessoas que trabalham em rádio hoje. Porque o computador trabalha sozinho, né? Mas nem é o caso da Mix, porque a Mix ela é toda ao vivo, né? Mesmo ela estando em rede... Ela é ao vivo, exatamente. Ela é ao vivo na rede. Ah, né? bom. E, inclusive, na madrugada... uma vez eu até perguntei para eles lá, na madrugada vocês nunca pensaram em botar o computador ali, né? Porque o computador, cara, ele não erra, né? O locutor às vezes erra, o computador não erra. Não, tô fazendo uma brincadeira aqui, mas tem um fundo de verdade. E a madrugada tem bem menos gente, né? Mas eles não, a gente não abre mão de ter sempre o locutor. Mesmo na madrugada, a Mix tem locutor. Só que, claro, como a gente está em rede, daí não tem locutor aqui, né? Mas tem locutor lá em São Paulo. Lá. Então é ao vivo. A Lúcia Lambi pergunta: tu te reconhece como líder? O que é liderança? E o que é ser líder em rádio? Nossa, essa aí dá o que pensar e o que falar, essa aí cara. Tem mais umas 2 horas aí. Porque o que é ser líder, o que é liderança é complexo. É complexo e tem várias maneiras de tu, né, interpretar isso, né? Mas tu te reconhece como líder? Um líder tipo Leonel Brizola. Exatamente. Um líder, Esse né, não vai ter líder. Não, mas eu acho que ela pergunta mais no... Tu te vê como um Leonel Brizola do rádio? Não. É isso? Como uma coisa mais do mundo corporativo, né? Sim. Da estrutura empresarial. Eu posso dizer que eu não fazia ideia de que eu ia liderar pessoas ou que eu ia ser gestor. Não estava no teu plano? Não estava no meu plano. Isso aconteceu comigo, foi acontecendo aos poucos, assim, e eu tive que assumir, né? Tanto é que eu fui buscar informação, né? Eu fui buscar... como é que funcionam as coisas, né? Foi pro cargo antes de ter essa... Antes, eu fui convidado... Formação, ou enfim... Eu fui convidado para ser gerente da rádio, na época ainda era a Felusp, né? Uhum. Antes da Pop Rock. E naquele momento, eu fiquei com essa dúvida, assim, mas vou assumir a gerência da rádio. Eu nunca fui gerente de nada, né, cara? Sim. E nem fiz administração, não tenho essa... Eu era DJ, eu era locutor, né? Mas eu resolvi aceitar até porque o salário era melhor. Melhora, né? Dá uma erguida. Dá uma melhorada, porque é uma das poucas formas de melhorar o salário, né, no nosso meio. O rádio em si não tem... geralmente são empresas que não têm um plano de carreira... Não tem. Ou tu é locutor... Ou tu é o gerente. Ou tu é gerente. Ou tu manda ou tu obedece. O Diego Brandão pergunta aqui. Esse ouvinte também assíduo. Ele cita, acho que está falando de ti, né? As dificuldades da empresa que levaram ao fim da Pop Rock, relatadas no livro, o fato de ficar sem dono, sem dinheiro, etc. Não precisa jogar na cara também. Mas eu falo isso no livro. E se essas questões foram sanadas após a entrada da Mix? E ainda, se no atual cenário haveria possibilidade de um retorno da Pop Rock. Agora não é só um encontro do cafezinho, um retorno da Pop Rock. Sim. Primeiro, foram sanadas as questões financeiras. Sim, por conta da entrada da Mix? Não que a Mix tenha resolvido todos os nossos problemas, porque a Mix é uma parceira, né? Ela não é a dona, né? Ela não é a dona da rádio, ela não administra a rádio, a administração continua sendo nossa, né? Nós somos funcionários da Ubra, na verdade. Nós somos funcionários da Ubra e quem é dono da rádio é a Ubra, né? Uhum. Continua sendo. Não muda nada nesse aspecto, né? Mas resolveu a questão de faturamento, uma rádio com uma bandeira muito forte. Sim, ela trouxe muitos benefícios. Trouxe audiência. Na área do marketing, né? Algumas ajudas pontuais, assim, alguns pontos que a gente estava muito fragilizado, eles também nos deram, né? E lá na entrada, na chegada da Mix também, aquela história de show gratuito com
Thiago York estourando na época, quer dizer, o acesso que aos artistas que a Mix tem. A Mix é a rádio oficial do Rock in Rio, Sim. rádio do Lollapalooza, assim, é só coisa pesadíssima, né? Então, pô, isso ajudou muito. Isso ajuda muito, né? Mas assim, os nossos problemas assim financeiros, de documentação e, né, aquela coisa toda que eu falei antes, isso a própria empresa teve que se isso é um problema se da organizar. Ubra, né? Exatamente. Da dona da rádio. Exatamente. Agora, os problemas da rádio funcionar, ter audiência, ter faturamento, a Mix contribui diretamente. Sim. Porque são coisas diferentes, né? Uma coisa é a rádio no ar, a bandeira que ela, né? E aí ela tanto faz ela ser A ou B, né? Ela pode ter um nome, ela pode trocar de nome e trocar programação, trocar tudo, mas a empresa continua sendo a mesma. O Sim. CNPJ é o mesmo, né? Os impostos são os mesmos, a dívida é a mesma, o faturamento é o mesmo. Então, até tu dizendo isso, leva a crer que é um negócio que, por exemplo, o Diego Brandão traz a possibilidade de um cenário em que haveria, sei lá, um retorno da pop rock. Poderia, não tem nada que impeça. Nada que impeça. Nada que impeça. Claro, hoje a Rádio Mix ela tem um contrato de parceria com a Rede Mix. Mas se esse contrato for desfeito por algum motivo, não importa qual, né, aqui, a gente poderia, sim, voltar a ser pop rock ou até um outro nome totalmente fora. Então, isso que eu ia te dizer, não sei se faria sentido, né? Porque pop rock teve seu recorte de tempo com aquelas pessoas, com aquele momento específico, né? Tu teria que fazer uma outra pop rock com outras pessoas totalmente diferentes. E aí tu teria que engajar dentro de uma ideia que não ia ser orgânica, espontânea como aquela, ia ser uma outra. Sim. Né? Ia ser, irmão, não seria a mesma pop rock, né? Isso não seria... Isso é uma avaliação que a gente ia ter que fazer, né? Tu acha que eu tô me metendo onde eu não sou chamado aqui? Não, eu acho que tu é chamado, sim, mas é uma avaliação demorada e tem que ter, né, muito critério, pensar, ver os prós e contras, né? Eu diria, hoje é meio difícil, hoje é difícil, assim, pelo contexto que tá, né? E até porque a Rádio Mix, ela tá bem, né? Então, se ela tá bem, não teria muito motivo para a gente Exatamente, mexer, exatamente. Mas, caso venha a acontecer a necessidade de uma troca, o que eu quero dizer, em resposta ao Diego, é que não há impeditivo para que a gente voltasse. Não há impeditivos legais, não há impeditivos, nada, nenhum. né? Assim como a Rádio 89 FM de São Paulo, ela acabou e voltou, né? E voltou. Ô, Mauro, tem mais 3 perguntas. Acho que nós conseguimos fazer, hein? Se a gente for meio... rapidinho. De vereda, como diz. Daí a gente atende todo mundo. Rosa Helena Vidal pergunta: qual a coisa mais legal que o teu trabalho já te proporcionou, além de conhecer Eduardo Mendonça? Eu não sei porque que ela citou isso, mas... Né? Obrigado. Acho que ela é tua amiga, mas tudo bem. Não, ela não citou isso não, só tá aí. Me diz aí o que foi. Cara, eu sempre digo que foi a possibilidade de conhecer pessoas que eu admirava profissionalmente, ou pela música, ou até pelo jornalismo mesmo, foram as coisas assim mais legais, né? Uhum. As pessoas, né? E amigos que fiz também, né? Mas assim, teve situações que eu fiquei realmente impressionado, assim, de ter conseguido vivenciar aquilo, né? Por exemplo, quando a gente foi transmitir o jogo do Brasil e Argentina em Buenos Aires, que a gente se meteu a fazer um troço que a gente não sabia, né? Isso era uma coisa da pop rock, né? A pop rock fazia uns negócios assim que não... Vamos lá. Cara, e deu um monte de problema, o som ficou ruim, mas a gente fez, entendeu? E foi divertido no final das contas. Aí quando a gente estava voltando no voo Buenos Aires-Porto Alegre, eu olho assim, e tem 3 figuras conversando em pé, em frente à porta da cabine do piloto ali, né? 3 caras conversando. E esses caras eram o Galvão Bueno, o Falcão e o Rui Carlos Osterman. E eles vieram quase toda a viagem conversando ali em pé, assim, né?
Foi um voo calmo, né? Ainda bem. Ainda bem, né? Para conseguir ficar em pé, né? Também, senão né? eles não estariam ali, né? E eu olhava para eles ali e dizia, cara, ali tá o maior jogador de futebol que eu vi jogar com a camisa do meu time, né? Falcão. Teria alguns que a gente poderia botar em dúvida, mas é o Falcão, né, cara? Para mim é o Falcão. Quem viu o time de 70 tem absoluta certeza, quase todo mundo, né? Nem o D'Alessandro chegou perto, nem o embora as conquistas tenham sido maiores, né? O Fernandão. Mas como jogador... Acho que é aquele debate de ídolo que é meio subjetivo, né? Mas na bola dizem que foi o Falcão. Eu digo dizem porque eu nasci nos anos 80, mas sim, enfim. Para mim ele, né? O Galvão Bueno... o maior narrador de TV, né? Grande narrador. Eu não tenho muita afinidade com o Galvão, mas admiro muito ele como profissional, né? Assim, né? Uhum. E o Rui Carlos Osterman, cara, por favor... eu cresci ouvindo o Rui, né, cara? O Rui e o Lauro Quadros. Eles eram ídolos para mim, cara. O Lauro, o Rui e o Armindo Antônio Ranzolin era tudo que eu queria ser na vida, assim, ouvindo radinho de pilha lá em Cachoeira, sabe? Pensando assim, um dia eu vou ser radialista, que nem o Rui, professor aí, né? Rui. Já que pro futebol eu já sabia que não ia dar, né? Então, e aí eu vejo aqueles 3 caras conversando na minha frente, e aí eu pensei imediatamente, isso foi o rádio que me deu, né, cara? Claro, eu podia estar ali como um engenheiro civil, mas eu fui para lá como radialista, né? Sim. E eu estava ali como radialista, então... E tu fez a mesma coisa que eles também, né? Tu cobriu o jogo, né? Nesse caso, tu era um par daqueles caras ali, né? Um salve especial pro Rui Carlos Osterman, que é um cara que eu admiro muito também, né? Espetacular, né? Se não fosse radialista, que não diz o nome da pessoa que perguntou, talvez seja a própria Rosa Helena Vidal. Sim, porque ela mandou várias perguntas. Então, se tu não fosse radialista, o que tu seria? Tu falou engenheiro civil, mas certamente não, né? Não. Tu falou né? Hoje é difícil dizer isso depois de 40 anos de profissão, né, cara? Mas eu acho que eu seria jornalista, que é o que está mais perto, né? Não, tira o... Vamos pro... O que seria? Mas tu sabe o primeiro semestre de faculdade que eu fiz, sabe qual foi? Processamento de dados, cara. Olha aí, cara. Podia estar aí processando dados. Podia estar rico. Podia ter criado a Apple. Verdade. A Apple. Cara, eu Tem entrei que criar uma bergamota, eu acho. Eu entrei na Unicinos e entrei em processamento de dados. Assisti umas 4, 5 aulas e disse, larguei fincado. Deu. Né? E eu já tinha trabalhado em rádio, né? Em Cachoeira, já era radialista, assim. Sim. Aí disse, eu vou voltar para onde eu... vou pro meu lugar, onde eu conheço o negócio, né? Lá em Cachoeira não teria seria, sei lá, teria negócios em Cachoeira. Não, teu negócio era vir para Porto Alegre mesmo. Eu vim para cá e aqui fiquei. E Marcos Perini, então, pergunta, tem a ver, cara. A última pergunta aqui, Marcos Perini. Como é fazer o que se gosta por mais de 30 anos? Para aqueles que acham que no mundo só se trabalha por dinheiro. Essa é outra pergunta que dá uma reflexão, hein? Hein? Porque a gente também trabalha por dinheiro, né? Claro. Mas fazer trabalhar no que gosta, né? Eu acho que essa é a essência da pergunta, que é a busca de todo mundo, né? Porque tu passa muito tempo no trabalho, tu tem que ser feliz ali, minimamente, pelo menos, ou boa parte do tempo, né? Sim. Eu acho que eu tive persistência em alguns momentos e sorte também, né, cara? De conseguir sempre fazer Claro, teve dificuldades também, né? Obviamente, mas eu acho muito interessante ter conseguido ficar dentro da minha profissão, fazendo as coisas do jeito que eu queria. Mas o mais louco que eu acho nisso tudo, cara, é ter conseguido fazer coisas que pareciam impossíveis, assim, né? E aí tu fazer... Não que eu tenha feito algo... não ganhei o prêmio Nobel ainda. mas assim,
tu bolar uma rádio totalmente fora do padrão, assim, e é ouvir de várias pessoas que aquilo não ia dar certo, mas aí tu vai, consegue, puxa daqui, dali, chama alguém, te une com outras pessoas e vai e a coisa começa a andar, sabe? Isso foi muito legal, assim. E isso eu consegui 2 vezes, né, cara? Na Ipanema e na Pop Rock. Duas rádios importantes em 2 décadas. Mas assim, eu acho diferentes, que também, no caso. eu acho que tem muito a ver com chamar as pessoas, assim, sabe? Para fazer, sabe? Porque isso foi uma coisa que eu aprendi respondendo a coisa da liderança lá também, né? Tem coisas que é importante tu saber que tu não sabe, né? Então, pô, se tu não sabe muito de informática, entrega para quem sabe, né? Se tu não Mas sabe... alguma coisa tem que saber também, cara. Não pode chegar e dizer, não sei de nada. Desligar o computador, tudo bem, né? Alguma coisa tem que saber. Iniciar a máquina. É isso. Mas eu acho que é isso, cara. Saber, assim, chamar as pessoas, formar grupo, né? Isso tu fez muito bem sempre, né? Formou bons grupos, né? Ao mesmo tempo que pelo livro a gente vê, né, que sempre teve, assim, problema em algum ponto, está sempre vazando por algum lado, assim, né? Tipo assim, tem momentos de estabilidade, assim, o grupo é bom e mesmo assim, eventualmente ele dá um probleminha aqui, alguém não tá afim, alguém, enfim... E aí tu tem que fazer uma leitura disso e reformular o grupo, ou às vezes saiu uma galera de bando, por exemplo, como aconteceu, tem que reformular o grupo. Essa é uma habilidade que ela é muito, muito de liderança. Claro, problemas assim desse tipo sempre há em qualquer trabalho, né, cara? Porque tu trabalha é empresa, resolver problema, né? Resolver problema, lidar com pessoas e humores e tal, estilos. Agora, assim, uma coisa que eu fico muito satisfeito olhando a minha trajetória, né, é de ver que tem muita gente no mercado de rádio hoje fazendo um trabalho importante que passaram pela rádio, pelas rádios que eu trabalhei. Muita gente que entrou como estagiário, gurizão, assim, e que hoje é profissional, sabe? Isso eu acho muito legal, assim. Sabe? E a gente continua fazendo isso, né? Porque até hoje, diariamente, está entrando alguém novo e aí vai de tudo. Vamos de novo, entendeu? E vamos que vamos. Vamos que vamos. Que maravilha. Deborba, acho que conseguimos atingir a meta, responder todas as perguntas aqui que tu selecionou da galera. Eu recomendo que faça outra sessão dessa em algum momento, daqui uns meses ou daqui umas semanas, porque certamente isso aqui vai repercutir, vai ter mais gente fazendo perguntas aqui no The Mendes Cast. Não, tá brincando? Vou trocar esse troço aqui no fundo. Aqui. Tu já é sócio do podcast. Cara. Pois é verdade. Não preciso botar meu nome. Eu vou ficar no backstage. Sócio no investimento, né? Mas um dia vai a hora que pingar, aliás, se quem tiver aí um patrocínio, interesse, né? Tá ali, ó, tá liberado. Liberado, Deborba Cast. Cabe quantas marcas aqui na volta? Aqui? Ixi! Umas 12 marcas na volta aí. Fechou, Deborba. É isso aí. Obrigadão pelo convite novamente. Pô, obrigado por ter vindo aqui me ajudar nessa empreitada, né, cara? Eu sou teu fã, né? Sempre adoro ouvir as histórias, né? Mas vou precisar de carona para voltar também de novo hoje. E outra vez tu já me levou, mas... Vamos na carona e voltamos aí com mais episódios aí na semana que vem, né? Toda semana tem um. E esse tema aqui, ele não para, né? Então, não para nunca. Se vocês quiserem continuar mandando alguma pergunta, façam pelas redes sociais lá, que a gente deixa passar um tempo e retoma o assunto por aqui e seguimos contando histórias. Posso fazer só uma chamadinha também? Aproveitar porque tu citou aqui a Cubo Play, que é a estrutura que a gente está, que é a nossa parceira, e a Papier Digital é a empresa que faz esse podcast também, que é a nossa produtora, o Nick, que edita lá, publica, enfim. Temos outros podcasts, então quem quiser ouvir, papier.digital é o site, tem vários podcasts, podcast de crime, podcast de comédia, podcast de tudo que é jeito, tá lá também, Deborba. Beleza. Então, até a semana que vem. Eu já fiz um merchan, né? Claro.